O Lula aguentou, o presidente Lula, que você acaba de ofender criminosamente mais uma vez, porque é só isso que você sabe fazer, você não tem nada na cabeça, você só tem ódio na cabeça e mais nada. O presidente Lula aguentou 80 horas de Jornal Nacional contra ele. Nunca ameaçou fechar a Rede Globo, nunca ameaçou as instituições, ao contrário do seu presidente, que não aguenta 6 minutos de uma reportagem que precisa ser esclarecida. Ele prefere ir para a bravata, ir para a ignorância, ameaçar todo mundo, e ele pensa que ele é maior que o país, mas o Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. Bacana. Você falou que quer falar sobre os entregadores, os aplicativos. A gente teve na China, um dos lugares que a gente visitou foi a Meituan lá. E eles vêm pro Brasil esse ano com a Akita. Já estão. Já estão aqui, já tá dentro de São Paulo. Investindo muita grana, mudando a vida dos entregadores. Impulsionou geral, mudou o cenário. A gente viu na China o que eles fazem, é muito diferente do convencional, do que a gente tem aqui. Tanto pro cara que recebe, como pro trabalhador, como pro meio que é o restaurante. E você falou que você queria falar sobre isso. Você tá na luta da regulamentação, Podemos falar sobre isso? Por favor. Já sabendo que tem coisa nova no mercado, né? Vai. O que pega? Vamos lá. Eu, como deputado, fiz um projeto de lei, fui procurado por lideranças dos entregadores. Aliás, mandar um abraço pro J.R. Freitas, grande liderança aqui de São Paulo dos entregadores. Sigam o J.R. aí, acompanhem ele na rede, que é um cara também que tá sempre ali fazendo, junto com várias outras lideranças. Do Brec. É do Brec? É. E eles me apresentaram uma proposta de projeto de lei, que é o 2479. Esse projeto de lei, ele tinha 3 pontos principais. Primeiro, era aumentar a taxa mínima. Hoje o iFood paga R$ 7,50 para o entregador, até o Brec pagava R$ 6,50. Aí aumentou para R$ 7,50, isso por de moto, por bicicleta paga menos, 7, se eu não me engano. Aumentar para 10, aumentar a taxa adicional por quilômetro rodado, porque isso vale até 3, 4 quilômetros, acho que 3, e depois a cada quilômetro é 2,50, é 1,50, eles queriam aumentar para 2,50. Transparência do algoritmo, porque hoje o algoritmo é uma... Isso aí é foda. O cara é comandado pelo algoritmo no trabalho, mas ele não tem nenhuma informação de qual é o critério. Por que alguém foi bloqueado? Por que alguém ficou 2 horas sem receber uma chamada e o outro recebeu? Então tem denúncias, inclusive, de entregadores dizendo, cara, eu parei para almoçar, aí não atendi uma chamada, aí fiquei um tempão sem receber como uma punição algorítmica, entendeu? Isso. E o tema dos pontos de apoio, que é você ter pontos nas cidades para o cara poder usar o banheiro, comer, descansar, carregar o celular e por aí vai. Esses eram os pontos principais no PL 2. Tá, então achavam que a senhora era infiltrada. E a senhora diz aqui... Não, não sou infiltrada. A senhora é o quê? O que a senhora defende? Não, eu sou conservadora, sou cristã, sou patriota. E dentro do que as pessoas entendem, eu sou direita. Entendi. Então, dentro do que as pessoas entendem, a senhora é de direita, a senhora não tem nada de infiltrada. Correto. A gente vai... Eu vou passar aqui, presidente, eu vou passar até pelo meu celular, porque eu acho que vai ser melhor. E depois eu vou pedir pra... Primeiro eu vou passar um áudio, depois eu vou pedir pra técnica colocar uma foto. Eu quero entrar já na discussão do dia 8 de janeiro. Senhores, estão chegando inúmeros ônibus do Brasil inteiro. Tá? Porque nós somos tudo macaco velho. O comunista, ele tá achando que ele vai se infiltrar no nosso meio e ele vai achar o que nós estamos programando. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília! Nós vamos cercar os 3 poderes! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! E o poder que nos foi roubado! Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais idiota do que eu? Existe sim, Jair Bolsonaro, que pensava de verdade que o povo inteiro era burro, que daria um golpe militar e que seria o dono do Brasil. Até aí tudo bem. O problema é que ele acreditou de verdade nas promessas de Malafaia e Macedo, 2 dos maiores vendedores de terreno no céu do país. Gente que tem contrato assinado com o diabo, mas marqueteiros que são, convencem muita gente de que estão do lado de Deus. Gente que até paga pra ficar do lado deles. São pessoas com QI altíssimo. Tá bom.
Mas tirando o Bolsonaro, eu vou perguntar de novo. Espelho, espelho meu, depois de Bolsonaro existe alguém mais estúpido do que eu? Existe sim, Eduardo Bolsonaro, esse puxou o pai todinho. A outra previsão que eu fiz ontem era o seguinte, a intenção disso tudo é tirar o foco da investigação sobre o BRB, sobre Ibanez Rocha e tal, e direcionar contra o governo do PT na Bahia. E a ideia é, na verdade, fazer um strike em relação ao governo Lula, tá? Porque o Rui Costa é atualmente ministro da Casa Civil do Lula, é o coração do governo Lula. E o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado. O mais importante que o PT tem no país também seria bandido, Rui Costa, Jacques Wagner e tal, porque venderam uma rede de supermercado estatal 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, o Master comprou, ou algum fundo ligado ao Master e tal, comprou essa rede de supermercado. Bem, aí percebam, olha só, outra matéria feita de madrugada, ou seja, eles já tinham essas coisas todas prontas, né? Não é possível que o Toffoli saia às 10 horas da noite e que as pessoas escreveram durante a madrugada, descobriram, já estava tudo pronto, eles tinham tudo pronto, eles só estavam esperando o Toffoli sair da relatoria, né? Eles só estavam fazendo a pressão para tirar o Toffoli. E aí já vem matéria aqui no UOL, decreto de Rui Costa proibiu o servidor de fugir dos juros altos do Master e tal, já entrando nessa questão aí do PT da Bahia, como eu tinha previsto no vídeo de ontem, tá? Sobre o mérito aqui, sinceramente, eu sei que essa questão de quando o governo vende a folha de pagamento dos servidores, ou seja, um banco vai dar a proposta mais alta para que o governo pague todos os salários do funcionalismo naquele banco especificamente. E aí o governo arrecada o dinheiro. Isso aí já foi feito, os governos municipais, estaduais, todos fazem isso é uma operação legal, tal. O próprio governo federal chegou a ver isso em 2015, não sei se chegou a efetivar, tá? Mas o fato é que, normalmente, há a previsão de algumas exclusividades quando o banco faz essa compra da folha de pagamento dos servidores. Então, em termos simples, o governo vende para os bancos a exclusividade de receber o fluxo mensal de bilhões de reais que compõe o salário do funcionalismo público. E aí, nesse caso, a questão é o seguinte, até explicar que A é A, B é B, quais foram os termos dessa questão, dessa venda, dessa folha conseguida, que envolvia esse supermercado estatal lá da Bahia e tal, até explicar que A é A e B é B, já teve a operação da Polícia Federal, já deu manchete de jornal, e a eleição já passou, o Flávio Bolsonaro tá aí, e aí daqui 5 anos, quando o judiciário chegar à conclusão que, não, realmente não tinha nada de errado nisso, e já passou, já entendeu? A eleição já foi decidida e o rumo do país já foi decidido. Segundo o que eu apurei, Toffoli inicialmente resistiu, em um primeiro momento, a abrir mão da relatoria do caso e quem o convenceu foi o ministro Flávio Dino. Flávio Dino é muito próximo de José Dias Toffoli. Durante todo o processo em relação ao Código de Ética, esteve ao lado de Dias Toffoli e aí ele sugeriu uma decisão de meio termo. Tá bom. Vamos fazer uma nota dizendo que não há suspeição e aí sim seria melhor a Dias Toffoli, ou ao senhor, a Vossa Excelência, que se retirasse da relatoria até para preservar a própria imagem dele. E aí foi a fala de Flávio Dino, segundo o que me disseram, que convenceu Dias Toffoli a se retirar da relatoria, mas que tivesse uma manifestação de solidariedade. Nesse ponto, até mesmo alguns ministros que são próximos ao magistrado, além do Flávio Dino, concordaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que o afastamento de Toffoli serviria até para proteger a imagem pública dele, não apenas a imagem pública da instituição Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse momento, e isso é bastante interessante, e isso pode ser uma discussão daqui para frente, por isso que é importante que vocês fiquem de olho, houve uma crítica sobre o fato de a Polícia Federal ter investigado o ministro da Suprema Corte sem autorização judicial. É uma avaliação que foi feita entre os ministros de que o cerco policial não pararia até que Toffoli deixasse a relatoria. E nesse ponto, uma das vozes que me disseram que realmente reconheceu que tem havido um cerco ao Supremo Tribunal Federal foi André Mendonça, que horas depois, em um sorteio, foi confirmado o relator do caso. Por isso que com a confirmação de André Mendonça, diante da avaliação feita por ele na reunião de que a Polícia Federal não poderia ter investigado José Dias Toffoli, que a confirmação dele, pelo menos, acalmou alguns ministros da Suprema Corte de que ele vai ter uma posição firme em relação a esse ponto.
Eu fui conversar com a Polícia Federal também, e nos bastidores eles dizem o seguinte: não houve abertura de uma investigação. O que houve é que, na análise dos dados em relação a Daniel Vorcaro, foram encontradas mensagens de Dias Toffoli. E o que fez Andrei Rodrigues? Inicialmente levou para o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, que disse que não era uma prerrogativa dele, era do Supremo, e aí ele leva a Edson Fachin. Mas mesmo assim, a avaliação do Supremo Tribunal Federal é que ele precisaria ter questionado Fachin se incluiria as mensagens de José Dias Toffoli no relatório antes de incluí-lo e levá-lo ao Supremo Tribunal Federal. E aí, José Dias Toffoli, diante de toda essa argumentação, concordou com a saída dele do posto. Neste momento, todo aquele clima de tensão anterior desanuviou, segundo me disseram alguns ministros. E aí Dias Toffoli recebeu a solidariedade de todos os ministros presentes, inclusive de Carmen Lúcia e também de Edson Fachin, que vinham adotando uma postura um pouco mais crítica em relação a todo esse caso. E eles avaliaram que, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, a Suprema Corte, na visão dos ministros, segue na mira das críticas da classe política. E aí, na sequência, o sorteio de André Mendonça como novo relator foi elogiado dentro da Suprema Corte. Apesar de não ser do grupo de aliados de Toffoli, Mendonça, como eu disse, é visto como uma esfinge. É um nome moderado, ele não é feito a decisões para prejudicar a imagem do Poder Judiciário, é um pouco surpreendente muitas das decisões, mas ao mesmo tempo, por ter feito críticas à Polícia Federal, isso gerou um pouco mais de calma dentro da Suprema Corte. É a questão que está colocada agora. E a bomba estoura, quinta-feira amanhece pegando fogo, a pressão para o Toffoli se afastar desse caso, eventualmente se afastar do Supremo, todo mundo começa a cogitar tudo, os telefones não param de tocar. O que o Toffoli decide? O que o Toffoli decide? Ele manda a Polícia Federal entregar tudo que já foi colhido nessa investigação para ele. Alegando, né, não publicamente, mas alegando, né, de ouvido em ouvido, vazamento seletivo da Polícia Federal. Como relator do inquérito, quando a Polícia Federal concluir a investigação, ela entrega o relatório final nas mãos do relator. Mas isso não aconteceu ainda. Aliás, nem poderia, porque no momento em que encontrou-se o próprio relator nas investigações, o diretor-geral foi até o presidente do Supremo para falar, e agora, como é que seguimos? Então, ele, na verdade, está querendo antecipar o acesso a tudo isso com... Esse não é um pedido do relator, esse é um pedido da defesa, né? É a defesa querendo se preparar para saber o que vem por aí. É isso que soa um pedido estranho como esse, né? E o que dá mais munição ainda para a teoria de que talvez não seja uma boa ideia para o Supremo, como instituição, manter o Toffoli como relator desse caso. Essa é a questão que está colocada agora. Pois é, eu acho que a questão sem dúvida, esse é o pepino que o Supremo tem que resolver, não é mais o Toffoli, porque o Toffoli teve nesses dias do Toffoli, perdão pelo trocadilho, mas para fazer menção à nossa chamada, ele teve a oportunidade de dizer, olha, eu sou inocente, não fiz nada errado, mas é a história de mulher de César, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, por conta disso, vou abrir mão da relatoria para não pairar nenhuma suspeição sobre a condução dessa investigação e muito menos sobre o Supremo. Ele não fez isso. Não fazendo isso, só resta ao Supremo, a meu ver, para preservar a sua imagem, duas saídas. Porque, na verdade, o Supremo tem que se perguntar em que momento proteger um ministro, Dias Toffoli, no caso, deixa de proteger o Supremo como instituição? Essa é a pergunta que eles vão ter que responder. Temos aí bomba no governo Lula. Olha, hoje, sexta-feira aí, vai começar o carnaval. Malu Gaspar, Tarcísio de Freitas, Ibanez Rocha, aquele pessoal da esquerda fake, tem um canal bem grande aí de esquerda, devem estar de ressaca, de tanto que beberam champanhe ontem para comemorar, que conseguiram o que queriam. Dias Toffoli foi retirado do caso Banco Master e o relator novo foi escolhido, André Mendonça. Então, não quero, mas infelizmente tenho que fazer esse papel, te dar as más notícias, mas vem aí a Lava Jato 2.0. Prepare-se aí, porque aquelas fake news contra o Alexandre de Moraes que a gente viu na época do Natal, aquilo é fichinha perto do que virá aí contra o Lula e contra o PT
nos próximos meses, tá? Em ano eleitoral. O plano Tarcísio vem a todo o vapor. Então, aperte os cintos aí, plantonistas. Vi até algum pessoal tem, sempre, obviamente, cada um tem seu papel aí na tentativa de golpe, e parte da esquerda tem, o que se diz esquerda, né? Tem o papel de ser a turma do deixa disso, a turma do minimizar quando a coisa tá vindo, sabe? Tá vindo aí o furacão, eles falam, não, gente, é só um ventinho, pô, calma, não entrem aí nos locais para se proteger do furacão, não, é só vento, é isso aí. Tem gente dizendo, não, mas o André Mendonça não vai fazer isso. Vamos lembrar no caso do INSS, só para você ter um exemplo do que é André Mendonça, o bolsonarista do Supremo Tribunal Federal. O caso do INSS, a Polícia Federal e o André Mendonça jamais investigaram a sócia do Flávio Bolsonaro, que é irmã do sócio do careca do INSS. Isso não é parte da investigação. Agora, Júlio, por toda essa explicação, pelo documento do Supremo, esse comunicado do Supremo, até pela própria explicação que o Dr. Marlon nos dá, tudo leva a crer que houve um acordão ali dentro do Supremo, ou seja, ministro Toffoli, o senhor deixa a relatoria do caso, a gente aqui, né, faz um aceno, faz um carinho, né, nesse comunicado e mantemos a investigação como ela já vem rolando, agora com um novo relator ou uma relatora. Tem ares de um grande acordo, né, Júlio? Sem dúvida, Mauro. Assim, os 10 assinaram, né? Só não poderiam ser os 11, né? Exatamente, assim, me pareceu, foi unânime, né? Assim, não teria como ser diferente também, né? Já que o que está em jogo é a própria imagem do Supremo, né? Como o doutor Marlon disse agora, a gente precisa aguardar o posicionamento do Procurador-Geral, né? Que esteve com Lula hoje. Sabemos já que o governo decidiu lavar as mãos, né? Tipo, olha, não vou me meter nessa história, resolvam aí, mas resolvam, né? Assim, o presidente Lula já deixou bastante claro que quer uma solução para esse caso, né? Doa quem doer, essa é a frase que ele tem dito, né? Agora vamos aguardar. Doutor Marlon, a gente sabe que isso tudo quer dizer que Dias Toffoli não está mais à frente desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito que trata do Banco Master. Mas com certeza o senhor conseguiu captar mais elementos aqui, mais informações desse comunicado do que nós leigos. Então, se o senhor puder traduzir um pouco para a gente, eu agradeço. Olha, me parece que, primeiro, temos que celebrar, porque acho que havia um consenso aqui entre nós, até agora estamos acompanhando ao vivo os fatos, havia um consenso de que esse afastamento vindo dele próprio era benéfico para todos, inclusive para ele próprio, para o Brasil, para a Suprema Corte, para a democracia. Importante, isso é um ato elogiável praticado pelo ministro Dias Toffoli. O que eu percebo, primeiro, foi descartada a possibilidade de a Corte reconhecer a suspeição. Acho que isso está combinado aí, casado com o fato de que nem se há de cogitar mais isso, uma vez que ele próprio já se retirou. Mas tem uma outra questão, é a seguinte, se fosse reconhecida uma suspeição, os atos anteriores seriam nulos. Isso deixa de haver, essa mensagem está clara. Sim. Como se parte dele próprio a decisão de se afastar, e como não se fala de acolhimento de nenhuma ideia relacionada à suspeição, mantém-se, como a nota diz, a validade dos atos praticados. Particularmente, não há prejuízo nenhum, né? Não se tem notícia de um ato concreto que impediu a investigação ou que burlou alguma norma processual. E o novo relator ou relatora, quem quer que seja, terá a oportunidade de seguir com a sua própria condução dos atos, presidindo ali. Então, não há prejuízo, não há prejuízo. Por fim, ocorre o arquivamento do documento que originou tudo isso, que levou à reunião. O que me parece ser uma mensagem clara é o seguinte, com o que se tem, o Supremo reconhece a importância do ato do afastamento voluntário do ministro dessa posição à frente do caso, e toca o barco para a próxima etapa. Teremos alguém novo na relatoria.